do UFG está começando. Em Goiânia, a vacinação contra a Covid segue com a aplicação da primeira dose nas pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos e profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais que ainda não tenham se vacinado. Pessoas com comorbidades devem apresentar um desses documentos: laudo médico com a indicação da comorbidade, formulário carimbado e assinado pelo médico, prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente. Atenção, houve suspensão da vacina para grávidas sem comorbidades depois de uma orientação do Ministério da Saúde. Depois de 4 meses de vacinação no Brasil, o Butantan anunciou pausa na produção da Coronavac por falta do IFA, ingrediente farmacêutico ativo que vem da China. Pelo mesmo motivo, a Fiocruz disse que ia interromper a produção da vacina de Oxford AstraZeneca. O presidente Jair Bolsonaro é apontado por alguns como culpado pelo atraso do IFA, por conta das falas com ataques diretos e indiretos à China. O Ministério das Relações Exteriores disse em nota que a China se comprometeu com a entrega de IFA e que o atraso não é intencional, já que muitos países dependem dessa matéria-prima para produzir vacinas, o que sobrecarrega o processo. Eu conversei com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da UFG, Aline Martins, sobre a situação. Olha, Letícia, existem claramente esses constrangimentos diplomáticos, que a gente vem vivendo, não só o presidente, até o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia também, fez algumas declarações bem polêmicas, acho que no final de abril. Ele, como ministro da Economia, sabe muito bem qual é a importância da China em termos econômicos para o Brasil. Então é pouco estratégico e claramente um grande constrangimento diplomático. Mais especificamente com relação ao IFA, eu não acredito que diretamente haja uma correlação entre o atraso do envio dos IFAs e as declarações polêmicas, Então a senhora acha que a gente ainda tem uma relação diplomática, assim, do ponto de vista prático mesmo, de como se faz a diplomacia, a gente ainda mantém com a China? Exatamente, até porque com a mudança do chanceler agora com Carlos França, isso é um recado que o Brasil dá para a China, em relação, olha, nós temos uma ala moderada e nós queremos manter esse pragmatismo. 1/3 de tudo que o Brasil exporta vai para a China. Então é pouquíssimo estratégico, é quase um suicídio a gente bater no nosso maior parceiro comercial. E mais de 20% do que a gente importa vem também da China. Insumos que são importantes, inclusive, para a nossa própria indústria, para o nosso desenvolvimento econômico. O Brasil é um importante parceiro comercial para a China, mas em termos de dependência, se a gente for colocar na balança, o Brasil é muito mais dependente da China do que da China em relação ao Brasil. Então, existem alas do governo que são pragmáticos e reconhecem a importância da China para o Brasil. Um estudo feito pela Universidade de Washington e por especialistas brasileiros mostra a possível chegada de uma terceira onda da pandemia aqui no Brasil, ainda mais letal. Sem o avanço da vacinação, o país pode chegar à trágica marca de 750 mil mortes por Covid até 27 de agosto. Até o momento, são mais de 430 mil mortes provocadas pela doença. O número disparou nos últimos meses por conta das novas variantes do vírus encontradas no país. A aceleração na vacinação é uma das medidas centrais apontadas pelos especialistas para evitar a terceira onda. Mais de 1.700 alunos trancaram matrículas na UFG desde o começo da pandemia, aumento de 90% em relação ao mesmo período letivo anterior à Covid. O número de matrículas caiu 5% entre abril de 2019 e abril desse ano, considerando os trancamentos, desistências e outros motivos. Dificuldade de adaptação a aulas remotas ou questões socioeconômicas dos estudantes contribuem com a saída ou afastamento temporário. O corte de mais de R$1 bilhão no orçamento das universidades federais também compromete a permanência. Na UFG, mais de 600 alunos tiveram uma das bolsas cortadas por conta da regra de não acumular mais de um benefício, diante da necessidade de enxugar os gastos por conta dos cortes. Bom, e para acolher os novos alunos, todo o processo de matrículas da UFG está sendo remoto, inclusive a banca de heteroidentificação para candidatos aprovados no SISU pela Lei de Reserva de Vagas e para candidatos do UFG Inclui.
candidatos, de fato, não vão precisar se deslocar ao UFG para nenhuma etapa de matrícula. Eles podem fazer tudo remotamente. Toda a matrícula será feita em todos os processos esse ano da UFG à distância, né? Temos esse processo agora do SISU e do UFG Inclui, mas nós temos outros processos também, como o preenchimento de vagas, né? Os processos de curso que depende de verificação de habilidades dos candidatos, né? No caso da música e tal. Então, todos esses processos serão realizados de forma remota. Professor, como é que a gente pode explicar para os candidatos, né, da segurança desse processo seletivo remoto, né? Como é que a gente pode tranquilizar o pessoal de que vai ser tudo seguro, tudo justo, né, tudo com os devidos cuidados? Bom, Letícia, para nós da UFG, esse processo ele é novo, né, para fazer à distância. No entanto, essa não é uma prática inicial no âmbito das universidades. Nós temos orientado pelo próprio edital que as pessoas procurem um ambiente com luminosidade, de preferência de luz natural, né, que esteja sobre suas costas uma parede de uma cor só, de preferência uma cor neutra, né, para poder a gente ter segurança da visualização das características fenotípicas da pessoa, né? Portanto, nós estamos falando da visualização completa do rosto, do cabelo da pessoa, para que a gente possa, sem dúvidas, poder fazer um trabalho que garanta a qualidade e assegure o direito daqueles a quem a lei dá o direito de ingressar por cotas na nossa universidade. Então, o que nós vamos pedir para os candidatos é, primeiro, como houve uma mudança da modalidade de atendimento, já com o processo em curso, já havia sido publicado no edital, então a gente pede que você retome o edital, verifique o cronograma detalhadamente, não precisa pressa para isso, mas faça, porque se você deixar de analisar o edital, você pode perder uma data, você pode perder um horário, você pode perder sua vaga na universidade. E para nós é muito importante ter você aqui com a gente na nossa universidade. E nós sabemos que nós estamos falando do seu sonho e do sonho da sua família. Tem mais informações sobre as matrículas e ingresso por cotas nos sites cs.ufg.br e sisu.ufg.br. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A campanha Maio Roxo chama a atenção para as doenças inflamatórias intestinais. O número de casos vem aumentando no Brasil e a falta de tratamento pode levar à morte. Apesar de não ter cura, tem controle e os pacientes podem levar a vida normalmente. Fizemos algumas perguntas para 2 médicos especialistas do Hospital das Clínicas da UFG, que é referência no tratamento dessas doenças. Primeira pergunta: quais os 3 tipos de doença inflamatória intestinal? A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa e a colite indeterminada. O que causa essas doenças? Bom, além do fator genético, né, que tem famílias que têm parentes, né, que têm essa doença, né, que a gente pode observar, algumas condições, né, que podem levar ao aparecimento dessa doença. Por exemplo, fatores ambientais. Uma infecção intestinal, por exemplo, pode desencadear seu gatilho para desenvolver essa doença, que é uma resposta imunológica, uma resposta autoimune ao nosso organismo. Então, uma infecção intestinal, por exemplo, por uma bactéria, vírus ou fungo, né, pode desencadear uma infecção intestinal aguda, com qualquer intoxicação alimentar, né, infecção intestinal que a gente tenha, isso pode ser um gatilho, né? Outra situação, algum tipo de medicamento, que já tem alguns antibióticos, né, que interferem muito na microbiota intestinal, quer dizer, naqueles trilhões de micróbios que a gente tem no nosso intestino, mas o mais frequente, que contribui com a alteração dessa microbiota e leva a essa autoimunidade, que está relacionada à doença inflamatória, é o estresse. O estresse,
a ansiedade, as preocupações. O estresse tem um efeito enorme sobre essa microbiota e um efeito muito agressivo sobre a mucosa, o revestimento da parede dos intestinos. Quais os sinais e quando procurar um médico? Os mais comuns é dor abdominal, alteração intestinal, do hábito intestinal, principalmente com diarreia, sangramento intestinal, perda de peso em consequência dessas alterações, sintomas extraintestinais, né, por exemplo, dor nas articulações, aparecimento de feridas na pele associados a esses sintomas intestinais. Tudo isso fala muito a favor da doença inflamatória intestinal. A presença desses sintomas aí por mais que 2 semanas, um médico deve ser procurado para investigar uma diarreia crônica, uma dor abdominal crônica, às vezes se torna recorrente, ou na presença de sangramento nas fezes é um sinal de alerta. Não precisa esperar o segundo, não. E quais os sintomas em crianças? Quando ela ocorre na faixa etária pediátrica, ela tende a ter uma gravidade maior. As principais manifestações da doença inflamatória intestinal são dor abdominal, diarreia e perda de peso. Os sintomas, eles vão variar muito de acordo com a faixa etária. Como eu falei para você, crianças pequenas, elas tendem a ter doenças mais agressivas. Então, ela pode ter manifestações perianais, como abscesso perianal, fístula, e aí a mãe vai observar que começa a sair uma secreção amarelada na região perianal, que é ali no ânus e também na parte genital. Perda de peso importante, diarreia com sangue. Então, todos são sintomas importantes. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com o adolescente, porque às vezes a doença inflamatória intestinal, ela pode se manifestar somente com retardo puberal e baixa estatura. Então, essa criança não cresce e ela não entra em puberdade no momento certo. Tem cura? Não. A doença inflamatória intestinal, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, é importante que o paciente seja assistido em um ambulatório de referência em doença inflamatória intestinal, porque é necessário uma equipe de gastroenterologistas, é necessário a equipe da nutrição para acompanhar esse paciente, também é necessário a avaliação da psicóloga, porque muitos pacientes, mesmo com o tratamento, eles podem ter uma evolução desfavorável. Então, eu falo, ela não tem cura, mas ela tem controle. Como prevenir? Prevenir estresse, prevenir ansiedade é uma coisa um pouco difícil nesse nosso mundo, mas é pensar dessa forma, né? Que todo estresse, toda ansiedade, ela vai te trazer consequências, né? Não só dessa doença, como porventura outras doenças também. Se alimentar bem, né? Evitar produtos contaminados ou potencialmente contaminados, né? Fazer uma boa higiene dos alimentos, né? Para não contrair essas infecções intestinais recorrentes, né? Por inúmeras fontes de bactérias, vírus, fungos, né? Que a gente encontra nesses alimentos que não são bem lavados ou bem higienizados, né? Evitar o uso abusivo, principalmente de antibióticos, né? Principalmente na criança. Nós podemos citar, por exemplo, o tipo de parto que essa criança nasceu. Se a criança nasce por parto vaginal, ela tem um contato mais precoce com a microbiota materna e, consequentemente, ela vai ter o desenvolvimento melhor da sua microbiota. Outro fator é o leite materno. O leite materno, ele tem tanto fatores pré-bióticos como probióticos e ajuda também no desenvolvimento de uma microbiota saudável. Em relação à alimentação, ela é um fator muito importante, porque os alimentos ricos em açúcares, carboidratos, gorduras saturadas, eles são fatores que predispõem a uma alteração dessa microbiota intestinal e uma desbiose, e, consequentemente, ao desenvolvimento de doença. O Dr. Mauro é coordenador do Ambulatório Adulto de Doenças Intestinais do Hospital das Clínicas da UFG e a doutora Anaflésia atua no Laboratório Infantil. O HC é referência nessa área e atende pacientes de várias partes do Brasil pelo SUS. A campanha Vacina, Arte e Solidariedade entregou em 2 etapas 465 cestas
com alimentos, produtos de higiene e limpeza para pessoas em vulnerabilidade social. A campanha é promovida pela Câmara Municipal de Goiânia, UFG, Frente Parlamentar Vacina para Todos e Combate à Covid-19, FEComércio Goiás e Fundação RTVE. Alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza podem ser doados na Câmara Municipal, no Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás ou no Centro de Cultura e Eventos do campus Samambaia da UFG. Se você preferir doar em dinheiro, pode fazer um Pix de qualquer valor. A chave é o e-mail frentesolidaria@rtve.org.br. Intervalo bem rapidinho, mas já voltamos. As inscrições para o evento chamado Diálogos Abertos sobre Educação Infantil, a Idade Média na Educação Pública, vão até 23 de maio. O evento será online nos dias 25 e 27. Portanto, esse evento tem se caracterizado como um evento anual que é realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Infância, o GEPEF, que é um grupo formado por professores de educação física vinculados a diversas instituições de educação básica e de ensino superior. Nós entendemos que seria interessante realizar uma análise crítica dessa realidade, estabelecendo relações com a educação pública e com a educação infantil. E partindo da compreensão de que esse atual cenário, a atual conjuntura, tem sido caracterizada por perspectivas negacionistas e obscurantistas no que diz respeito à ciência, no que diz respeito à universidade, nós consideramos que trazer o diálogo para tratar sobre essas questões se caracterizaria como algo de significativa relevância. Então, na primeira mesa redonda, vamos fazer um diálogo mais geral, de uma leitura mais geral dessa realidade, para a segunda mesa tratarmos sobre as especificidades da educação infantil e da educação física. Para quem está nos assistindo, quem que pode participar e como é que vai ser? Vai ser online? O evento vai ser online, ele vai ser transmitido pelo canal oficial da UFG no YouTube. E é um evento aberto e gratuito. E depois de quase 30 anos, a UFG organiza o Congresso Nacional de Botânica, que acontece junto ao 8º Encontro de Botânicos do Centro-Oeste. O evento é de 27 de junho a 2 de julho. Encontro de pesquisadores, que se reúnem para divulgar suas pesquisas, para discutir sobre os assuntos de diversas áreas da botânica, e de áreas ligadas ao meio ambiente, e eles aproveitam a oportunidade para discutir os conhecimentos mais recentes, e a importância deste no desenvolvimento técnico-científico e socioambiental no Brasil e no mundo. E nós vamos ser o primeiro Congresso Nacional de Botânica virtual. Então, esse é o nosso desafio, temos que fazer bonito, para ficarmos para a história. E falar em fazer bonito, eu achei interessante que tem um símbolo, uma espécie símbolo para essa edição, É um costume do Congresso, cada edição tem uma espécie símbolo, e qual que é desse ano? Então, todos os anos, os congressos, tradicionalmente, têm a indicação da espécie símbolo, e a nossa é muito linda, o chuveirinho, representa uma espécie muito bonita, de potencial ornamental e de beleza, sem igual. Quem está nos assistindo, como é que pode procurar informação, procurar se inscrever, ver a programação? Olha, entrar no site, do evento, do 71 CNBOT, é simples, só colocar 71cnbot.botânico.br, vocês vão encontrar todas as informações para a inscrição, toda a programação preliminar já está no site. Há uma programação bastante diversificada para todas as áreas da botânica, da conservação da natureza, de ecologia,
Então, tem mini cursos, simpósios, mesas redondas. Nós vamos oferecer um café com botânica, a primeira vez fazendo parte do Congresso Nacional de Botânica. Nós vamos ter também umas salas de bate-papo com botânicos famosos. Então, temos muitas novidades, né? 2 empresas cofundadoras mulheres e egressas da UFG foram premiadas no 2º Prêmio Empresa Inovadora, promovido pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, com parceria do Sebrae. As 2 empresas são incubadas pelo SEI. Vamos então conhecer mais sobre cada uma e sobre as fundadoras. Na categoria Empresa Incubada, a empresa Biogin Soluções Entomológicas venceu. A Biogin trabalha com controle biológico de pragas. Nós produzimos vespas, parasitóides de ovos e predadores que se alimentam de algumas pragas, insetos que sugam a cultura, ovos, lagartas pequenas. E a partir desses insetos a gente consegue controlar pragas na cultura, muitas vezes antes que a praga comece a causar dano, como a vespinha parasitoide de ovos. Ela mata o ovo da praga, ovos de mariposas e borboletas, põe o ovo dela dentro desse ovo e aí saem novas vespinhas. Ao invés de sair lagarta e começar a comer a cultura e precisar de inseticida, então a gente faz um controle antes que comece a causar dano na cultura. Se usa um método desse, daria para diminuir agrotóxico ou até tirar completamente? Exatamente. Nós temos clientes que eles reduzem bastante a pulverização com inseticida químico e nós temos clientes de orgânico que não usa nenhum tipo, né, porque não é permitido pela forma que é a produção, não usa nenhum tipo de inseticida químico. E na outra categoria de empresa graduada, venceu a Luna Green Tech. A gente faz a parte natural do cosmético, né? Hoje, todo cosmético que a gente adquire sempre tem um extrato. É muito difícil não ter, né? Sempre tem um extrato, uma planta, né? E nós vendemos esses extratos para as indústrias. São extratos glicólicos, extratos fluidos, que são etanólicos, e óleos vegetais e manteigas. E por que a empresa tem essa proposta mais sustentável? Então, por se tratar de a gente ter o uso de produtos naturais, eu acho que ficava incoerente, né, a gente não trabalhar de forma sustentável. E a empresa foi fundada devido a gente ter desenvolvido um esfoliante natural a partir de resíduos de goiaba. Então, a gente trata um resíduo da indústria de alimentos, beneficiando ela para a indústria cosmética, né, transformando num esfoliante físico. As 2 empresas surgiram de ideias que começaram com pesquisas que a Natália e a Rízia fizeram na UFG. E Rízia, como é que foi para vocês receber o prêmio? Eu fiquei muito emocionada, porque assim, o prêmio da UFG, né? Então eu fiz agronomia na UFG, fiz doutorado na UFG. Então é uma satisfação muito grande receber um prêmio da instituição da qual a gente se forma. A empresa começou dentro da UFG, está incubada na UFG, a gente tem muito apoio dos professores, da escola de agronomia. Foi uma inovação aberta maravilhosa, que a gente conseguiu concretizar um trabalho lindo, e aí nasceu a Luna, que aí eu tive que montar a empresa para continuar fornecendo os insumos. Então, da pesquisa, surgiu uma empresa. Isso, e é meu orgulho, assim, porque eu acho que a universidade contribui muito com a sociedade. No mês de maio, nas quintas-feiras, as lives do Cultura na UFG exibem a série Morada de Dança e Poética Afro-Ameríndia. O trabalho mostra a história dos 20 anos da companhia artística Coletivo 22, que atua e pesquisa entre rodas e terreiros em busca de poética afro-ameríndias, processos de formação e criação artística. Hoje tem episódio novo, começa às 8 da noite no canal oficial da UFG e no do Centro Cultural da UFG no YouTube. Na próxima quinta-feira, dia 27, tem outro episódio no mesmo local e horário. O Mundo UFG fica por aqui, muito obrigada pela companhia, se cuide e até semana que vem.